Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Motivo de alegria estarmos nessa tarde aqui, mais uma tarde junto com os irmãos, amigos, com família, pessoas que estarão conosco. Nós louvamos a Deus, pela vida de cada um de vocês. E nessa tarde não é tarde diferente, uma tarde gostosa, uma tarde onde nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, para orarmos, Muitos pedidos de oração, famílias precisando, vidas precisando, e nós estamos aqui. Aleluia, glória a Deus, Louva a Deus por mais essa tarde da bênção, Fazemos parte da Igreja Evangélica de Presidente Prudente, eu, meu esposo, o pastor Luiz. Aleluia, estamos aqui louvando e bendizendo o Senhor nessa tarde, junto com você. Minha sobrinha Rosimeire já está conosco, Deus abençoe, Rose. Eu acredito que outros irmãos também já estão entrando, às vezes a gente não percebe, mas eu creio que tem muitos outros irmãos que já entraram. Andréia também já está conosco, minha sobrinha também, glória a Deus. Aleluia, Louvado e engrandecido seja o nosso Deus nessa tarde. Queridos, quero estar lendo uma palavra nessa tarde, aleluia, glória a Deus, para nós. Alguns versículos da palavra de Deus no Salmo 37, versículo 4, 6 e o 25, nessa tarde. Glória a Deus, aleluia. Salmos de número 37, Salmos de número 37, paz do Senhor, Adriana, Deus abençoe, querida. Glória a Deus, por os irmãos já estar conosco, Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Salmos 37, irmãos, versículo 4, 5, 6 e 25, diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O versículo 25. Fui moço e já sou agora velho. Jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém, queridos? Esses versículos da palavra de Deus nessa tarde, onde nós vemos que Deus, Ele tem fidelidade conosco, Aleluia. Paz do Senhor, irmão Val. Tá viajando, Glória a Deus por você estar conosco nessa tarde, Tá longe. Onde ele tá? Dourados? Dourados, Na casa do irmão. Deus abençoe você, Val, sua família, em nome de Jesus. Antônio Testa, irmão Antônio Testa também tá conosco. Glória a Deus, tem um testemunho lindo, Depois eu vou falar o testemunho do nosso irmão. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Porque grandes coisas Ele tem feito em nosso favor, E louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Deus tem agido, com cura, com libertação. Deus tem agido com portas de trabalho. Louvado seja o Senhor, queridos, Então é muito bom quando nós estamos na presença de Deus. Nós oramos pelos irmãos, os irmãos oram por nós. E aí a palavra de Deus vai sendo cumprida, Aonde Deus nos abençoa, aleluia. Irmãos, quero fazer alguns nomes, de pedidos de oração nessa tarde, pessoas que estão necessitando de uma bênção, de uma libertação, de uma cura, restauração, algo nessa tarde, de alegria do Senhor, de paz também no coração. Então aqui eu quero pedir oração por mim, pelo meu esposo. A gente sempre tem pedido oração, que os irmãos não se esqueçam de orar por nós. Pelo meu irmão Moacir, toda a sua família, pela minha irmã Luci também, sua família, pela irmã Maria, ou Márcia, pela irmã Márcia, minha irmã Márcia, em nome de Jesus. Irmã Alcina também está conosco, Deus abençoe, amada, boa tarde, paz do Senhor, Deus te abençoe. Aqui tem alguns pedidos também de oração por vocês, Aleluia. Pela minha irmã Márcia, família, pela Simone, minha sobrinha, toda a família, seu pai, José Cícero, que também está fazendo um tratamento, de quimioterapia, que Deus põe as mãos que dê tudo certo. Pela minha cunhada Aparecida, ali do Paraná, toda a sua família, Andréia faz parte da família. Deus abençoe. O irmão Márcio Rogério, orar por ele. Pela irmã Célia, restauração de saúde de gripe muito forte, já está um pouco melhor. Pela nossa prima Terezinha, pela Tânia. Pelo irmão Albertino, um irmão amado, que é ali do projeto Vida,
Ele não estava bem esse final de semana, teve que ser entubado. Não tenho mais notícias dele, mas hoje eu coloquei o nome aqui para orarmos. Irmão Albertino, vamos orar por ele, pela Eloá, continuar orando pela Eloá, em nome de Jesus. Minha irmã Márcia também já está conosco, Deus abençoe minha irmã, já chegou do serviço, glória a Deus, né? Aleluia. Orar por ela também, família, como eu já pedi, pela Laurinha, né? Pela dona Dirce, seu filho Marcos, são causas na justiça, pelo Adir, toda a família, pelo Rite, toda a família, irmão Antônio, dona Odila, irmã Odila ali do assentamento Santa Irene, né? Orar por ela, não estava muito bem esse final de semana. Vamos continuar orando pela irmã Odila, que Deus restaure a sua saúde, né? Em nome de Jesus. Pela irmã Cristiane, vamos orar por ela. Pela dona Naide, pela Elizabeth, pela ali na família também no assentamento Santa Ana, e onde, né, faz parte a Adriana, que está conosco. Deus abençoe, outros irmãos, o meu primo Beto e outros ali de famílias, e todos ali do Santa Irene, né, outros irmãos, famílias que a gente não mencionou o nome, mas é muitos, que Deus põe as mãos. Deus abençoe todos os irmãos do assentamento Santa Irene e Santa Ana. Aleluia. A irmã Livina estava com conjuntivite, vamos orar, conjuntivite nos olhos, vamos orar. E o Domingos, que passou por cirurgia, primo Jamil também, já estão bem recuperando, em nome de Jesus. E, como eu disse, Antônio Testa, nosso irmão, está conosco. Um testemunho, irmãos. Deus abriu as portas para ele de trabalho, um trabalho maravilhoso, onde ele vai trabalhar durante o dia e vai ter folga no domingo, onde vai ali poderá louvar o Senhor, né, junto conosco, e servir a Deus com a família. Aleluia, motivo de glorificar o Senhor por essa porta de trabalho que Deus deu ao nosso irmão Antônio Testa. Glória a Deus, aleluia, né? Motivo de glorificar mesmo, aleluia, a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, motivo de glorificar a Ele nessa tarde. Aleluia, queridos. Outros pedidos de oração, meu esposo tá ali. Quem que é Yasmin? Ah, tá. As sobrinhas, né, da irmã Alcina, né, que a mãe faleceu, a Lucilene, né, semana retrasada. Irmã da irmã Alcina faleceu, mãe da Poliane, Kellen e Yasmin, né? São filhas dela, são 3 filhas. Que o Senhor possa fortalecer essas filhas, né? Essas moças, dando direção, dando graça, né? Família da irmã Alcina, em nome de Jesus, né? E tem o pedido de oração aqui, né? Pelo Mateus, pelo Júnior, né, pela Maria Vitória também, que eu tinha já colocado, pelo Projeto Vida, Esperança, Esquadrão da Vida, pelo Ricardo da irmã Marilene, pelo Ricardo da prima Sebastiana, pelo Serginho da irmã Livina, meu sobrinho também, Claudenir, Fabiana, todos ali do Paraná, né, que é irmãos da Andréia, o André. Vamos orar, queridos, por toda a nossa família. Deus é Deus de providência. Por esses irmãos que eu falei o nome, alguns são enfermidades de restauração de cirurgia, outros que estão com problemas de famílias, outros, né, problemas na justiça, outros que estão fazendo tratamento, enfim, outros são portas de trabalho, né, que Deus também põe as mãos, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Também tem libertação, alguns aqui. Que Deus entre com tuas mãos de cura, de libertação, de restauração por todas essas famílias que nós temos mencionado. Então aqui, ó, eu li hoje, nessa tarde, Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. O 25, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão.
Esse é o nosso Deus, e quando nós nos entregamos a Ele, confiamos a Ele, Ele é aquele que faz o desejo do nosso coração. E sabemos que Ele é o Deus que tem portas para abrir a favor daqueles que buscam, daquele que, está na presença dEle, como fez com o nosso irmão Antônio Testa. Deus abriu uma porta para ele de trabalho. Que Deus continue fortalecendo a vida do nosso irmão, da Clarice, toda a sua família, Netinha, Isabel. Glória a Deus, que Deus coloque as mãos sobre esta família, em nome de Jesus. Queridos, vamos orar, amém? Você que está aí na sua casa, eu que o pastor Luiz que estamos aqui, outros irmãos que estão conosco, talvez no trabalho, não sei, mas vamos orar. É momento de orar pelo Brasil, queridos. Não esqueça de continuar orando pelo nosso Brasil. Necessita, muito de oração no nosso país, os nossos governantes, que Deus tenha misericórdia, entra com providência em toda a área que nós necessitamos aqui no Brasil e também pelo mundo, pelo vários países onde há também ali perseguição com a igreja, perseguida, missionários. Vamos orar, não esqueça. É momento de clamarmos, é momento de orarmos. A igreja precisa se posicionar, amém? Na direção de Deus e orar pelo nosso Brasil, em nome de Jesus, amém? Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais uma tarde que o Senhor nos concede. Te dou graças pela minha vida, a vida do meu esposo, a vida de cada um dos irmãos que já está conosco, Senhor. Outros que já entraram, talvez a gente não viu, não sabe quem é, mas o Senhor sabe e conhece. Aqueles que vão entrar mais tarde, um outro horário, Deus, Tu és o Senhor. Que tem as mãos para, Deus, abençoar e os ouvidos atentos à nossa oração. Queremos clamar pelo Teu sangue sobre a vida desses irmãos que já passaram por cirurgia, esses que estão passando por dificuldade, Pai, numa área de doença, onde está fazendo tratamento. Esses também, Senhor, que precisam de uma libertação, de uma restauração. Deus, Tu és o Senhor que tem todo o poder no céu e na terra. Entra com providência no meio desta casa, desta família, deste lar. Essas filhas que perdeu sua mãe, Senhor, tem misericórdia. Console esses corações, os familiares da mãe, da irmã, Deus, das filhas. Deus, Tu és o Senhor. Jesus, não é fácil, Senhor, a gente perder um ente querido. Já passamos por muitos dias nessas aflições que passamos aqui em casa e sabemos que é difícil, Deus, mas o Senhor é o único que pode consolar. Através do Teu Espírito Santo, Pai, dê palavras de sabedoria à irmã Alcina, que ela possa ser a coluna no meio desta casa, Senhor, falando do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia para toda a sua família. Continua abençoando, Pai, a cada lar, cada irmão, irmã, Senhor, que tem estado conosco. Nós louvamos o nome do Senhor pela minha família, minha sobrinha, minha irmã, que sempre está conosco à tarde, Senhor, ouvindo a Tua palavra, estando conosco, honrando, Senhor, esta live. Que o Senhor abre portas, entra com providência em qualquer área, Senhor, área de finanças, área, Senhor, aonde há necessidade, Pai, de uma porta de trabalho, como o Senhor abriu para o nosso irmão Testa. Continua abençoando, Pai, cada família, cada lar. Deus, liberta os filhos, liberta, Senhor, aqueles que estão, ó Deus, na idolatria, aqueles que estão, ó Deus, muitas vezes fora do Teu caminho. Ó Deus, traga para a Tua igreja, Pai, traga para perto, Senhor, de nós, aonde possamos junto louvar o Teu nome. Ajuda esta mãe, este pai, esta mulher, este homem, Senhor, este filho, esta filha que está clamando a Ti nessa tarde, entregando, Senhor, a Ti toda a sua família. Coloca as Suas mãos, Senhor, de providência. Ajuda, Senhor, nesta caminhada. Que o Teu sangue seja sobre nós, sobre este lugar aonde nós estamos aqui na minha casa nessa tarde e na casa de cada um dos meus irmãos que está conosco, ou que seja no seu trabalho. Ajuda nessa caminhada. Continua abençoando o nosso ministério e EPP. Continua abrindo portas, entrando com Tuas mãos de poder. O nosso Brasil, Senhor, tenha misericórdia. Haja em meio tantas conversas, tantos tumultos, tanta decisão que Pai, tem que ser tomada. Abre portas, entra com Tuas mãos de providência. Ajuda os nossos governantes, sê com cada um. Ajuda esta nação, prospera esta nação. Deus, faça um avivamento no meio desta nação. Deus, Tu és o Senhor Todo-Poderoso.
Entregamos diante de Ti todas essas causas e muito mais que talvez os meus irmãos estão colocando diante de Ti agora. Eu oro, Pai, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, queridos. Você, né, sua casa, irmã Denise também já entrou, irmã Edna Duarte. Deus abençoe, querida. Estava com saudade, né, de você. Aleluia. Todas as terças-feiras, 15 horas, né? Nós estamos aqui junto com os irmãos. Irmã Sebastiana Martins, a prima, né? Já pedi oração pelo Ricardo, prima. Deus abençoe você, sua filha, né? A Josi. Deus abençoe o Ricardo, né? Em nome de Jesus. É momento de orar, é momento de clamar, como eu disse, queridos. Não podemos, né? Ficar cocheando, não, em dois pensamentos. Temos que estar com nossos pés firmados na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, porque Ele é o único, aleluia, e que tem todo o poder de nos abençoar, de dar a nós aquilo que nós precisamos, de abrir portas, de dar, aleluia, o consolo aos corações, né? A alegria do Espírito Santo. É somente o nosso Deus para agir, para fazer. Então, nessa tarde, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, aleluia, e o mais, tudo Ele fará. Amém, queridos? Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Quero já agradecer aos irmãos que estão conosco. Continue, queridos, conosco, né? Que a graça e a paz do Senhor seja no coração de cada um de vocês, né? A Daiane também já está conosco, nossa sobrinha. Deus abençoe, querida. Em nome de Jesus. Você, o Natan, né? Toda a sua casa, né? Em nome de Jesus. Já vou estar passando, né? Para o meu esposo. Aleluia, creio que Deus tem uma palavra também a mais para nós nessa tarde. Aleluia, louvado, engrandecido seja o nosso Deus, amém? Que Deus abençoe vocês, amém? Continue conosco e Deus irá falar ainda mais ao nosso coração, amém? Glória a Deus, aleluia. Salve os irmãos, com a paz do Senhor, amém? Amém. Podemos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos Aleluia, aqui. glória a Deus. E podemos louvarmos o nome do Senhor e dar testemunho de tudo que Deus Ele tem feito e tem cuidado de nós. A palavra em que a Ivone trouxe para nós, onde o salmista disse: eu fui moço, agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Esse é o Deus que nós servimos, que tem o zelo, o cuidado para com cada um de nós. Aleluia. Quando Glória a guardamos os seus mandamentos, quando colocamos em prática a sua palavra em nossas vidas, né? Logo após o almoço, o irmão Testa esteve ligando para nós e dando testemunho que Deus abriu as portas de trabalho, aonde vai estar trabalhando num shopping, né? Num edifício aqui na Avenida Coronel Marcondes, uma das principais avenidas aqui de Presidente Prudente. Aleluia. E o mais importante, ele falou: Pastor Luiz, no horário comercial e no domingo eu não trabalho. Então esse Glória é o Deus, irmão, aleluia, que Ele tem o melhor para nós, né? Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Romano, muitas vezes, a gente não sabe pedir, né? Não sabe especificar. Mas nós temos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo que nos ajuda, o Espírito Santo que intercede por nós. Glória a Deus, né? aleluia. Em nosso favor. Até ontem estava conversando com a Ivone, Deus deu uma palavra para mim, uma ministração lá no Salmo 121, onde diz ali que o guarda de Israel, ele não dorme. Amém. O guarda de Israel, ele não cochila. E quem é o guarda de Israel? É o Espírito Santo, meu irmão. Aleluia. Que trabalha em nosso favor. Por isso, nós temos motivo de louvarmos a Ele e poder agradecer a Ele. Por quê? Porque Ele tem sido bom, tem sido maravilhoso para nós. Ele tem nos sustentado com o seu grande amor. E a palavra de Deus, lá no livro de Neemias, nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, aleluia. Mas muitas vezes, conforme a Ivone já passou para nós, quem é que muitas vezes não passa aflições, em que muitas vezes não está abatido? E nessa tarde, eu tenho uma palavra para você, para que você
quando passar pelo deserto, ou seja, quando passar pelo vale, você vai lembrar desta palavra, que está aqui em Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Essa palavra, desde ontem, falou muito forte comigo. Falou de uma maneira muito clara, muito transparente. Essa palavra, Deus falou comigo ontem, aonde o Espírito Santo esteja nos direcionando, Glória a Deus, aonde a gente escreveu alguma coisa aqui e que eu tenho certeza que Deus quer passar para cada um de nós. Amém. Provérbios 24, versículo 10, né? Diz assim: se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequeno é a tua força. Então, meu irmão, nós sabemos que a nossa estrutura é pó, é fraco, mas nós não podemos esquecer aonde o apóstolo Paulo deixa registrado a palavra para nós lá no livro de Coríntios, que o poder de Deus, ele aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por quê? Quando eu achar que eu sou isso, o que eu sou aquilo, o que eu sou forte, aí é que mora o perigo. Por quê? Eu não posso me esquecer que a minha estrutura ela é pó e ela vai voltar para o pó um dia. Deus. E é por isso que enquanto eu estiver na dependência de Deus, ou seja, guardando esta palavra, eu tenho que pedir ajuda através do guarda de Israel, que é o Espírito Santo. Aleluia. Para que o adversário não venha me pegar desapercebido, ou seja, desprevenido, mas que eu possa cada dia mais me fortalecer no Senhor, porque o Senhor é que cuida de mim. Glória a Deus, aleluia. Nos tempos bíblicos, em que a palavra de Deus nos ensina aqui, em Efésio, a cidade era a maior e mais importante cidade da Ásia Menor, na época em que o apóstolo Paulo, ele abriu uma igreja lá na cidade de Éfeso. Aleluia. Sabe-se que a cultura grega era politeísta e idólatra, o que por si só já era um grande desafio para aqueles novos convertidos, aqueles crentes em que aceitaram a palavra de Jesus através do missionário, o apóstolo Paulo. Mas pela graça de Deus, a pregação de Paulo ali deu origem a uma igreja que está registrada lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19. E vidas foram transformadas. Aleluia. Por isso é que é necessário eu colocar em prática o que está escrito lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 17, onde a palavra de Deus diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aleluia. Por isso, meu irmão, é que eu te aconselho não perder cultos, a estar congregando, não deixando de congregar, para ser ministrado através da palavra, para que a sua fé ela não venha desfalecer, mas que ela venha se fortalecer cada dia mais na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque aqui em Provérbios 24, versículo 10, Salomão deixou registrado para nós o seguinte: se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequeno é a tua força. Por quê? No dia da angústia, no dia da tribulação, são aqueles momentos, irmão, em que muitas vezes nós nos encontramos abatidos. E é aí que nós temos que guardar a palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor, para que o adversário não nos pegue desapercebido
despreparado para querer nos derrubar, ou seja, nos tirar da presença do Senhor. Por quê? Porque o próprio Jesus, ele nos ensina lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, dizendo: busque o primeiro o reino de Deus, e a demais coisa Deus ele fará naquilo que nós precisamos. Então, irmão, eu não posso trocar Deus, que tem as promessas na minha vida. A primeira causa, a primeira necessidade é buscar Deus, para que Ele possa me ajudar, para que Ele possa me fortalecer, para que Ele possa entrar com providência naquilo que eu preciso. Aleluia. Glória a Por Deus. isso que Jesus disse, lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 5, que diz: sem mim, nada podeis fazer. Então, meu irmão, eu tenho que focar a pessoa de Jesus, Glória a Deus. olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, para que no dia da adversidade, no dia da angústia, no dia da fraqueza, a minha força ela venha se encontrar pequena, mas que eu possa fazer das palavras do apóstolo Paulo, que está registrado lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, onde a palavra do Senhor diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. A maioria das cartas às igrejas que encontramos em Apocalipse, ela compartilha as mesmas características, ou seja, há um elogio, uma advertência e uma promessa. Este é o caso de Éfeso, a igreja em que nós vemos aqui, como se vê na palavra, a igreja, ela recebe vários elogios. Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 2 e versículo 3. Com o passar dos anos, ela se consolidou naquele ambiente tão hostil, esforçando-se com muito zelo para perseverar na fé em Jesus e preservá-la. Mas nós vemos, irmão, em que as aflições, as tribulações, porque o próprio Jesus disse que nós passaríamos por aflições, mas ele nos chama a atenção dizendo para que nós possamos ter bom ânimo. E esse bom ânimo é na onde que nós temos que buscar na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra, conforme o salmista ele disse: eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. Aleluia. Para que a palavra ela possa se cumprir na minha vida através das promessas em que Deus tem para nós. Amém. Glória a Deus. São muitas promessas em que Deus tem para nós. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Filipenses, onde ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas também deixou registrado no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que eu preciso, além daquilo que eu sonho, além daquilo que eu imagino, além daquilo que eu necessito. Deus, ele é poderoso para fazer muito mais. Mas para isso, eu tenho que ter bom ânimo. Amém. Eu não posso deixar a fraqueza tomar conta na minha vida. Por quê? Porque no dia da angústia, se eu querer reagir, se eu querer tomar uma posição, a minha força vai ser pequena. Mas que eu possa colocar em prática a palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Sempre sendo ministrado. Porque a palavra em que, quando ela é ministrada, a minha fé, ela começa a tomar uma proporção para que eu possa alcançar as bênçãos e promessas que Deus tem para a minha vida. Amém.
Amém. Glória a Deus. Verdadeiros crentes não desmaiam nas tribulações. Ou seja, não desfalece. Ainda que passamos aflições, meu irmão, se eu fosse falar das aflições em que eu tenho algumas experiências, nós íamos passar aqui horas e horas dando testemunho aqui. Mas o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo o ministério que nos foi feito, não desfalecemos, irmão. Aleluia. É aí que nós temos que vigiar. Não é só falar, vou orar, vamos orar. Não. Jesus, ele nos ensina: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Por quê? A carne, meu irmão, é fraca, mas o espírito, ele é forte. Aleluia. Glória a Deus. Que nós possamos nos fortalecer no Senhor e temos uma vida espiritual na dependência de Deus através do Espírito Santo. Por quê? Os desígnios e efeitos das aflições, o apóstolo Paulo, ele continua nos ensinando aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Por isso, não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Esta fé, meu irmão, que nós temos que ter, esta fé que não pode ser abalada, porque nós temos que conhecer a palavra, porque aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo também ele nos ensina, aleluia, que Deus não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Quando nós não estiver mais suportando as aflições, a angústia, a tribulação, a perseguição, Deus dá o escape. Aleluia. Não esqueça disso, meu irmão. Por isso nós vemos aqui, amém, Salomão nos ensinando aqui em Provérbios 24, versículo 10, dizendo: se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequeno é a tua força. Meu irmão, nós temos que desenvolver uma intimidade com Deus, uma comunhão com Deus. E muitas vezes nós temos que orar em espírito. Isso é sabedoria. Porque tem dia, meu irmão, que eu estou aqui em casa de pouca conversa com a Ivone. Só Jesus sabe as aflições, a angústia em que muitas vezes bate a porta do nosso coração. Deus. E uma das, vamos dizer assim, das aflições em que mais aperta o coração do pastor é a falta de salvação de almas. É quando nós chegamos no culto em que ali nós sentimos falta da família A, da família B, da família C. A gente sofre junto com as famílias. O pastor, ele sente a falta das ovelhas. E aí já vem a preocupação, aí já vem as aflições, em que o adversário muitas vezes quer roubar a nossa alegria, a nossa paz. E é aí, irmão, que nós temos que aprender a ir para o joelho. Aleluia. A ir para a oração. Glória a Deus. Porque quem faz a obra, quem convence, é Deus, é o Espírito Santo. Quem abre as portas é Deus. E é por isso que nós temos que ter vida de oração, para que as aflições, ou seja, os desígnios e efeitos das aflições, ela não venha mexer no nosso interior, mas que o nosso interior ele possa estar alicerçado na rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia. Para que o nome glória do Senhor seja amém, glorificado. Senhor. Apóstolo Paulo, escrevendo aqui à igreja de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, diz: e não nos cansemos de fazer o bem. É isso que nós temos que aprender
meu irmão, a fazer. Não nos cansemos de fazer o bem, sempre lembrando que Deus não dá maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Glória a Deus. Pois a seu tempo ceifaremos, e não, se não houvermos desfalecido. Então, o que é que Deus ele exige de cada um de nós? Perseverança, irmão. Amém, Jesus. Nós temos que perseverar. Nós não podemos desistir. Nós não podemos jogar a toalha fácil. Por quê? Quando eu me encontrar fraco, quando eu me encontrar abatido, eu tenho que ser ministrado através da palavra de Deus, para que a minha fé ela possa ser renovada, para que eu possa se fortalecer no Senhor. Aleluia. Aprenda isso com a palavra de Deus e põe em prática na sua vida, para que nós possamos ter uma vida de vigilância e uma vida de oração. Porque aqui nós vemos em Provérbios 24:10, em outra tradução aqui na linguagem de hoje, que diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. Quem é que não passa crise? Quem é que não passa um momento difícil? Todos nós, meu irmão. Mas uma coisa nós temos que aprender é não ser fraco, mas que nós possamos dizer: o Senhor é a minha rocha. Aleluia. O Senhor é meu ponto forte. O Senhor é a minha fortaleza. Porque se nós formos fracos em nossa comunhão com Deus, seremos fracos em tudo. A vida, nós aprendemos com o Senhor que a vida é assim. Quando faltar vento, meu irmão, nós temos que remar. Quando faltar coragem, nós temos que enfrentar, sabendo que nós não estamos sozinhos. Aleluia. Quando tiver dúvida, nós temos que aprender a confiar, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Aleluia. Glória Quando sentir-se fraco, é aí, irmão, que nós temos que ter uma vida de oração. Ore, meu irmão. Ore. Ore. Porque quando você entra em oração, Deus não aguenta ver as lágrimas, o seu gemido, aleluia, o seu choro. Porque nós aprendemos com o profeta Isaías que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possam nos ajudar, e os seus ouvidos não estão tampados para que não possam ouvir a nossa oração. É, Deus, aleluia. Porque a justiça é pela fé. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor diz: não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Aleluia. É isso, meu irmão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, se você mostrar fraco no dia da angústia, quão pequeno é a tua força. Quando você estiver angustiado, seja ministrado através da palavra. Vá para a oração, porque eu tenho certeza que Deus mudará o quadro da sua vida. Amém, assim aleluia. como mudou na minha vida, como mudou algumas vezes na vida da Ivone, Amém. assim como mudou na vida do irmão. O irmão vinha pedindo essa bênção, porta de trabalho, já há mais de anos. E nós víamos que muitas vezes o irmão se encontrava desfalecido, abatido. E eu sempre batia no ombro dele e falava: eu estou orando por você.
Aleluia. Algumas vezes estive nas vigílias, fiz gravação e mandando oração através do WhatsApp, porque muitas vezes, irmão, nós estamos abatidos, muitas vezes nós estamos fracos, desfalecidos, e é aí que a palavra de Deus nos ensina que a oração do justo, ela é poderosa em seus efeitos. Aleluia. E é isso que nós temos que aprender, a ter vida de oração. Não podemos perder a visão da promessa, porque nós vemos lá no livro de Josué, no capítulo 14, do versículo 7 ao versículo 11, aqui a herança de Caleb, aonde aquele homem, aquele guerreiro, com 40 anos, ele entrou na terra prometida e ele trouxe ali ao seu líder, Moisés, o relatório do que ele tinha visto ali. Por alguns dos guerreiros que mostraram fraco, mostraram abatido, desfalecido, foram provados e levados ao deserto por 40 anos. Mas passando os 40 anos, eles voltaram à terra prometida. E quando eles entraram na terra prometida, Caleb, esse guerreiro, ele já estava com 85 anos. E o que me chama a atenção é que ele não perdeu a visão da promessa. Aleluia, glória a Deus. Porque toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. E é por isso que nós temos que aprender com o salmista lá no Salmo 40, a saber esperar com paciência no Senhor, sabendo que Deus não dá Deus, aleluia. maior prova além daquilo que nós podemos suportar. Antes, Deus dá o escape. E quando Caleb, juntamente com Josué, tomaram posse das terras prometidas, isso, passaram-se 45 anos. E ele estava já com 85 anos. Ele não perdeu a promessa. Ele não perdeu a visão da promessa em que Deus tinha dado para ele, porque Moisés falou: aonde você colocou as plantas dos teus pés, ali Deus já te deu. Aleluia. Deus já consagrou para você. Glória a Deus. Porque você não foi fraco. Você foi corajoso. Você é um guerreiro. E você, com certeza, receberá a vitória. E quando ele recebeu, ele disse para Josué: a minha força, ela está na mesma época em que eu coloquei as plantas dos meus pés lá naquele lugar. Há 45 anos. Eu estava com 40 anos. E hoje eu estou com 85. E eu estou na mesma força. Ou seja, hoje eu estou na mesma pegada. Por quê? Porque é Deus que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Esta fé, meu irmão, que Deus espera de cada um de nós. Esse ano, eu estou fechando 24 anos de vigílias no monte. Você sabe o que é 24 anos de vigílias no monte? É 1158 vigílias. Toda sexta-feira, no decorrer do ano, nós estamos lá orando na dependência desse Deus. O que é isso? Aleluia. É buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Eu creio que as promessas de Deus, elas se cumprirão na minha vida. Amém, Jesus. Por quê? Eu venho plantando e vai chegar a época que eu vou colher. E que eu possa aprender e depender desse Deus maravilhoso
a não perder a visão das promessas em que Deus tem para mim através da sua palavra. Amém. Glória a Deus. Que são muitas promessas. 8.810 promessas em que Deus tem na palavra de Deus para o servo que guarda os seus mandamentos. O guerreiro, ele estava na mesma pegada, Caleb, e ele tomou posse da terra. Ele tomou posse da terra em que Deus tinha prometido para ele. Lá se construiu Jerusalém, se construiu o primeiro e o segundo templo. Reis moraram, reis governaram Israel, tendo Jerusalém como capital de Israel. Foi a terra que Caleb não perdeu a visão das promessas. Por quê? Porque não se mostrou fraco, mas se mostrou corajoso, guerreiro. E é isso, meu irmão, que Deus espera de cada um de nós. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra são espirituais. É contra a principado, potestade, as hostes do inferno que se levanta contra a igreja de Cristo. É, Senhor. Fé é um mandamento em que Deus tem deixado para nós. E nós aqui temos algumas razões. Fé assegura o êxodo. Nós vemos lá em 2 Crônica, capítulo 20, versículo 20. A palavra do Senhor diz: pela manhã cedo, levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperarei. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos que crer, meu irmão, nesse Deus maravilhoso que vela pela sua palavra. Amém. Aleluia. Crê, meu irmão, nesse Deus maravilhoso e nos seus profetas. Nós estamos aqui na qualidade de profeta, transmitindo Amém. A palavra Glória de Deus. Aleluia. Para que Deus possa fazer você, com toda a sua casa, ou seja, com toda a sua família, prosperar. Por isso, meu irmão, não te abate, não te entristece, É, Senhor. mas se fortalece no Senhor. Porque o Senhor, Ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia. Aqui nós vemos que a fé é dever fundamental na vida do cristão. Aqui em João, no capítulo 6, versículo 28 e 29, diz: perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que me enviou. Amém. É, meu irmão, é esse Deus maravilhoso que tem nos escolhido, que tem nos chamado para fazer a sua obra, para ganhar almas, vidas e famílias para o seu reino. Aleluia. Fé é o elemento indispensável na religião. Aqui em Hebreus 11, versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Deus vai recompensar. Deus vai dar a paga, meu irmão. Você não está trabalhando de graça, não. Aleluia. É Ele que supre todas as suas necessidades. E além disso, é Ele que cuida de nós. Amém. Glória Fé. a Deus. Nós vemos que fé é essencial na oração. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, versículo 6, a palavra do Senhor nos ensina: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não censure, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando,
porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Por isso, meu irmão, nós temos que pôr a nossa fé em prática. Aleluia. A buscar mais a presença de Deus, a andar mais na presença de Deus. Por quê? Porque nós aprendemos aqui que a igreja de Efésio, porém, em meio a toda essa dedicação, algo muito importante ficou para trás: o amor. Este não era uma emoção qualquer ou uma mera empolgação do início da vida da fé. Porque passamos por aflições, não passamos aí 2 anos por uma pandemia, onde muitos se esfriaram, muitos se mostraram fracos, abatidos. Assim, a igreja de Efésio, porque não soube guardar o amor. E nós vemos aqui que ela foi repreendida por Jesus, dizendo: eis que tem contra ti, que não tem permanecido no primeiro amor. O que é permanecer no primeiro amor? É buscar o reino de Deus em primeiro lugar, meu irmão. Aleluia. Então nós vemos aqui que antes tratava-se daquele amor puro e fervoroso que brota no coração da pessoa que se entrega a Jesus Cristo. Então nós vemos, irmão, que isto é o primeiro amor, aquela alegria, aquela perseverança de poder estar sendo ministrado, de estar na presença de Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro amor. Que esse primeiro amor, ele não venha enfraquecer, ele não venha se esfriar na nossa vida. Porque nós aprendemos aqui, com esse exemplo, em que nós encontramos aqui em Apocalipse, na igreja de Filadélfia, né, na igreja de Efésio, em que ela tinha se esfriado, aonde o Senhor nos ensina que, assim, abandonar o primeiro amor é deixar o próprio Jesus de lado. A igreja de Éfeso, ela tinha se esfriado e não tinha conservado, ou seja, guardado o primeiro amor. E nós vemos que, assim como abandonar o primeiro amor, é deixar o próprio Jesus de lado. E nós temos visto isso muitas vezes, deixando Jesus de lado pelas coisas desse mundo, pelas vaidades desse mundo. É, Deus. Mas nós vemos aqui, assim, abandonar o primeiro amor é deixar o próprio Jesus de lado. Porém, que bom que a história não termina por aí. A graça de Deus se mostra no chamado para voltar. No versículo 5, o Senhor diz: volte ao primeiro amor. Aleluia. Lembre-se do quanto vocês caíram. O Senhor, ele revela, ele mostra. Lembra o que foi que tirou vocês da minha presença? E ele diz: volte ao primeiro amor. Volte enquanto ainda a porta está aberta. Amém. Volte ainda enquanto há tempo. Volte ao primeiro amor. Amém. É isso, irmão, que Deus ele quer de cada um de nós. Porque quando nós não guardamos o primeiro amor, a fraqueza começa a tomar conta. E que nós possamos aprender com o sábio Salomão, aqui em Provérbios 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequeno é a tua força. Que esse amor, ele venha crescer cada dia mais nos nossos corações, para que a fraqueza, ela não venha tomar conta da nossa vida espiritual.
Amém, meu irmão? Deus abençoe. Aleluia. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus por esta palavra. Que possamos permanecer firme e fiel na presença do Senhor. Como eu li aqui nessa tarde, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. O que é que você precisa nessa tarde, meu querido irmão, minha querida irmã? Talvez algo para você, por alguém da família, né? Para alguém que está precisando. Vamos colocar na presença de Deus. Deus é poderoso para fazer abundantemente muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Aqui nessa tarde, a irmã Denise pediu oração pela Rosana, pelo Wilson. Vamos orar. O José Henrique pediu oração por ele. Vamos estar orando por você, José Henrique. Que Deus abençoe sua vida, né? Fortaleça sua vida, seu coração. E a Jucenilda pediu pela prima Marta, né? Que está lá em Recife, internada. Queridos, estão muitas pessoas que precisam de oração, né? Às vezes você não lembra o nome, mas fala, Deus, aqueles pedidos de oração que foram feitos, ó Pai, atende, ó, ajuda, né? Que Deus sabe quem é as pessoas. Então nós estamos aqui, mas essa moça mora em Recife. José Henrique está precisando. Denise pediu pela Rosana e Wilson. Vamos orar, queridos. Deus conhece a necessidade de cada um, a sua necessidade, a nossa necessidade. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram conosco, né? Que sempre está conosco. Vamos orar nesse momento, colocar as nossas vidas no altar do Senhor. Muitos irmãos entraram, né? Daniel Santos Carvalho, Cavalheiro, Deus abençoe. A nossa irmã Eli, Deus abençoe. A Lia, né? Deus abençoe, querida. Edilásia, pastora Edilásia, que Deus te abençoe em nome de Jesus. O José Henrique, como eu disse, Macários, a Jucenilda, a Roseli Fração, minha prima, Deus abençoe. Irmã Eunice, Deus abençoe cada um dos irmãos. Outros que nós não vemos, não vimos aqui, que Deus te abençoe também, que nós não podemos falar o seu nome. Seja bem-vindo cada terça-feira conosco, às 3 horas da tarde, nessa tarde da bênção, onde aqui nós oramos, nós louvamos o Senhor com oração, com palavras, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, ainda estamos aqui nessa tarde. Queremos te agradecer já, Deus, por tudo que o Senhor falou conosco, pela tua bênção, pela tua graça e misericórdia. Nesse momento ainda eu coloco, Deus, a Rosana e o Wilson diante de ti. São teus servos, coloca suas mãos sobre eles, ó Pai. Ajuda, Deus, liberta, cura, trabalha no meio da família, abrindo portas, entrando com providência, Pai, na vida dos irmãos. Assim também na vida do Senhor José Henrique, Pai. Tu és o Senhor que conhece a vida dele. Alegra este coração, coloca suas mãos de poder e graça. Ajuda ele nessa caminhada, juntamente com sua família. Deus, entra com providência, portas de finanças, age em qualquer área que ele precisa. Dê alegria do teu Espírito Santo, Pai. Dê a paz, o consolo para este coração. Nós oramos a ti, Pai, colocando este homem diante de ti, Pai, para a glória do teu nome. Colocamos agora também a prima da Jucenilda, Marta, Senhor, que ali está internada em Recife. Tu és o Deus de perto, de longe, da onde, ó Pai, a oração. O Senhor age porque o Senhor está em todo lugar. O Senhor é um Deus onisciente, está presente lá neste quarto, aonde ela está internada. Age com cura, com libertação, restaura a sua saúde, Pai, para a glória do teu nome. Continua a abençoar a cada família nessa tarde que esteve conosco, que estará conosco, que vai entrar nessa live, que vai participar. Toma conta, Deus, ajuda nessa caminhada. Concede, Deus, a grande bênção, a grande vitória. Nós oramos, Pai, juntos aqui, nós, eu, meu esposo, os irmãos que estão conosco, nós oramos intercedendo, ó Pai, que o Senhor haja, ó Deus, conforme o desejo de cada coração, para a glória do teu nome. Ó Deus, seja conosco ainda no decorrer dessa tarde, nos ajuda nessa caminhada. Assim eu oro, Pai, e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês, irmãos, em nome de Jesus. Obrigada a todos, viu, que têm orado por nós. E eu creio que Deus continuará a agir em nosso favor e ao teu favor também, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor a todos.